Muito boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer o convite de estar aqui para a gente falar um pouco mais sobre o Espiritismo. Na verdade, é um privilégio quando a gente é convidado para falar, porque estimula a gente a estudar mais, a ler mais. E o assunto que eu trouxe hoje é a saúde à luz do Espiritismo. Eu sou da área da saúde, sou médico, e a gente estudar um pouco mais, aprofundar no Espiritismo, para entender, ver a visão espírita da saúde, nos torna muito mais sensíveis e capazes de poder ajudar. Então, muito obrigado à direção da casa por ter me convidado, e vamos falar hoje sobre a saúde e a doença. Bom, para a gente conceituar saúde, não se fala mais em saúde como simplesmente a ausência de doença. Então, eu não tenho uma gripe, eu não tenho uma pneumonia, eu não tenho uma otite, eu estou saudável. Então, várias entidades, incluindo a Organização Mundial de Saúde, definiu saúde como algo bem mais complexo. Então, saúde é a condição em que o indivíduo ou um grupo de indivíduos é capaz de realizar suas aspirações, satisfazer suas necessidades e mudar ou enfrentar o ambiente. É um estado caracterizado pela integridade anatômica, né, da nossa anatomia, fisiológica e psicológica. Isso é importante. É caracterizado pela capacidade de desempenhar pessoalmente funções familiares, profissionais e também sociais. Caracterizado pela habilidade para tratar com as tensões físicas, biológicas, psicológicas ou sociais, com isso aqui, ó, um sentimento de bem-estar e livre do risco de adquirir doença ou da morte fora do tempo. Então, não necessariamente não ter doença significa não estar saudável. Então, eu posso ter uma doença séria, uma doença grave, mas se eu tenho esse bem-estar... Volta para mim. Volta para mim, por favor. Se eu tenho esse sentimento de bem-estar, eu posso me considerar saudável. Certo? Então, abrange muito mais coisa. É a nossa capacidade de enfrentar um problema, em especial, os problemas emocionais são muito intensos, são muito fortes e causam um desequilíbrio importante na nossa vida. Agora, quando a gente tem condição de modo tranquilo, receber aquele intensidade do estímulo externo e trabalhar aquilo, a gente consegue continuar caminhando de modo suave na nossa caminhada. Então, essa capacidade de absorver as coisas, tanto faz estímulos externos, quanto os estímulos internos, que o tempo inteiro nós estamos sujeitos à ação de bactérias, de vírus, de fungos. Então, a capacidade que a gente tem de receber esse estímulo e continuar resolvendo é que caracteriza esse estado de saúde. Então, buscando um pouquinho na história, desde a antiguidade, o homem tenta se livrar da doença. A doença é algo que incomoda. Então, o homem das cavernas já fazia essa atitude. Então, os paleoantropídeos, são os homens das cavernas, já buscavam o meio de curar as doenças, as mais diversas, provavelmente pelo método da experimentação, retirando da natureza ao redor deles os remédios que eles estavam necessitados. Então, os homens das cavernas, o que faziam? Observavam os animais, tinha um animal que, de repente, estava, ao evacuar, estava eliminando sangue, e aí aquele animal comia uma planta, e depois esse animal ficava melhor, o homem da caverna ia lá e comia, experimentava aquela planta, né, e se sentia também melhor, numa tentativa de se livrar de algum problema que ele estivesse apresentando. Nas civilizações antigas, essa tentativa de se livrar da doença também era importante. Os egípcios, cuja literatura espírita traz para a gente que os egípcios é uma civilização que foi exilada do planeta Capela. O planeta Capela tem uma evolução maior do que o planeta Terra, e um grupo de seres daquele planeta não estavam mais em condições de continuar
avançando com Capela. Então foram exilados, e exilados no planeta Terra, segundo os relatos da literatura espírita. Então esses seres humanos que vieram para cá, tinham uma grande capacidade intelectual, não uma grande capacidade moral, mas eles conseguiam trabalhar e pesquisar mais a fundo a respeito da saúde e da doença. Então, os egípcios, eles tratavam das doenças, além de fazer cirurgias, né, eles conseguiam tirar dentes, conseguiam dar pontos nos cortes que as pessoas tinham, e eles buscavam remédios lá das plantas também. A mesma coisa a civilização chinesa. Os chineses, há muito tempo atrás, já traziam a informação da questão da doença, como ela vinha de uma circulação defeituosa da nossa energia vital. Então, os chineses já falavam dessa circulação defeituosa da nossa energia vital e incluíam nos seus princípios o estudo do Yin e do Yang, que é positivo e negativo. E eles já falavam, os chineses, do sistema de circulação da energia pelos nossos meridianos do corpo, passando por todos os nossos chakras. Então, há mais de 3.000 anos, os chineses já falavam dessa condição de estar saudável é estar equilibrado. Não necessariamente era apresentar alguma doença ou algum defeito, mas se estava circulando bem essa energia, o Yin e o Yang, era capaz do homem ficar saudável. Seguindo no histórico, a gente traz agora Hipócrates. Hipócrates é o pai, considerado o pai da medicina, e aí ele iniciou o método da observação, a observação clínica. Ele olhava para uma pessoa doente, viu o que ela apresentava e buscava, né, nos elementos que ele tinha à disposição deles, maneira de tratar. E ele estudava, fazia anotação, e ele descobriu, por exemplo, que a cicuta, ela em dose elevada matava, mas a cicuta em dose menor podia tratar. Então ele mudou a noção da medicina de ser quem era capaz de tratar, não era mais considerado um ser divino, não era mais considerado algo fantasioso. Então ele trouxe a primeira noção de medicina. Por isso ele é chamado o pai da medicina. E olha o que ele afirmava, que o corpo traz em si todos os elementos à sua recuperação. E que a cura somente é possível a partir do conhecimento do homem como um todo. A medicina, durante um longo tempo, né, e eu me incluí nisso, a minha formação foi assim, a gente estudou como especialista. Então a gente olha muito o órgão doente. Mas já está voltando essa noção agora de que o ser humano é um todo. Então não adianta eu tratar apenas uma pneumonia. O que levou aquela pessoa a ficar com a pneumonia? Né? O que levou aquela pessoa a desenvolver um câncer? Então, hoje a medicina já volta para essa visão que começou com Hipócrates. Seguindo Hipócrates, Galeno, já vários anos depois, muito antes do espiritismo e de várias correntes espiritualistas que surgiram no século XVIII, XIX, XX, o Galeno afirmava o seguinte: o corpo é o instrumento da alma e cada organismo se constitui segundo um plano lógico estabelecido por um ser supremo, arquiteto e guia do universo. Então, com pouca quantidade de informação, o espiritismo não tinha vindo aí trazer informação, mas Galeno já dizia isso, que o corpo, o homem, não era apenas um ser vivo, de corpo físico apenas, tinha algo mais. Tem essa energia que a gente carrega, ela tinha uma influência no corpo e, o mais interessante que eu achei aqui de Galeno, que alguém construiu isso. Não era o acaso, não era uma fatalidade que o corpo humano surgiu. Então tem um grande arquiteto, que bem sabemos que é Deus, com todo o seu poder, toda a sua força, que mantém isso em equilíbrio. E a gente, se a gente conseguir seguir essa harmonia, a gente vai atingir essa situação de estar saudável. Agora, vendo a definição de doença, doença vem do latim dolentia, que significa padecimento. Então, doença é o estado resultante da perda da homeostasia. Homeostasia é estabilidade. Então, é a perda do equilíbrio, da estabilidade, de um organismo vivo, total ou parcialmente.
podendo ser devido a infecções, inflamações, isquemias, que é falta de circulação sanguínea, modificações genéticas, sequelas de traumas, hemorragias, neoplasias, que são os cânceres, e outros fatores. Continuando na definição de doença, ela é dita também como uma disfunção no organismo causada por agentes externos ou não, ou qualquer condição mórbida ou danosa. Então, mais uma vez, falando aqui em desequilíbrio. E outra definição é um processo mórbido, processo ruim, definido, tendo um conjunto característico de sintomas e sinais que levam o indivíduo ao tratamento médico. Então, vários de nós só vamos ao médico quando estamos doentes. Mas quase ninguém imagina o quanto que o nosso organismo já se tenta estruturar sozinho. O tempo inteiro a gente sofre estímulo externo. A gente convive com bactérias, com os fungos, com os protozoários o tempo inteiro, na comida, no ar que a gente respira, no ambiente que a gente frequenta, e o corpo consegue dar conta de resolver isso de um modo muito equilibrado. E a gente vai ver ao longo da nossa conversa que se a nossa parte emocional está boa, o organismo resolve tudo. A imunidade, que é a defesa do corpo, é impressionante com a sua capacidade de eliminar esses agentes externos e internos que a gente carrega dentro da gente, a ponto de não causar doença. Bom, para a gente falar da doença, o Espiritismo ele vai mais a fundo mostrando para a gente de que nós somos formados, quem somos nós, né? Somos somente esse corpo físico? Então, o que é o homem? Buscando nas questões do Livro dos Espíritos, a questão 22A, Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? Uma pergunta direta. E a resposta do Espírito Verdade é: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que esse serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, vejam, é um pouco contraditório. Prende o espírito, mas o espírito utiliza do corpo para poder se manifestar. Então, a gente vem nessa encarnação e para a gente poder fazer as nossas atitudes, cumprir as nossas missões, a gente usa esse instrumento orgânico, que é o nosso corpo físico. Então, a matéria é a denominação para o corpo. E aí, na questão 23, Kardec pergunta: o que é o espírito? E a resposta é curta e direta: é o princípio inteligente do universo. Então, o espírito, nós somos espíritos eternos, imortais, que vamos trocando de experiências no mundo físico, e esse princípio inteligente que somos nós, ele surge em determinado momento em que a experimentação que a gente já teve no reino mineral, vegetal e animal, chegou até um determinado ponto em que Deus consegue permitir que se torne um princípio, uma unidade. Então, cada um de nós, como espírito, somos únicos. Não tem ninguém igual a gente em todo o universo. Somos únicos, individuais e imortais. E vamos experimentando essas vidas sucessivas usando o corpo, que é a matéria. E para ligar o corpo, o espírito, à matéria, tem uma estrutura em que Kardec perguntou: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como alguns dizem, ele está sempre envolto numa substância qualquer? E a resposta é: o espírito envolve uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Esse é o chamado perispírito. Então, aqui nós vemos que o ser humano é composto por, no mínimo, 3 estruturas. A nossa essência, que é a nossa chama divina, nossa inteligência, nossa vontade, tudo mais, que temos um perispírito nos cobrindo, que quando estamos no plano espiritual, ou quando estamos dormindo, e descolamos do corpo, nos separamos do corpo, utilizamos esse perispírito para nos locomover de um lado para o outro, e, quando encarnados, ou quando acordados, utilizamos o corpo, que é a matéria. Então, aqui o Livro dos Espíritos já traz para a gente essa definição
essa cena, essa foto que eu acho muito bonita, que mostra pra gente, ó, somos isso aqui, ainda é uma definição que a gente não tem palavras ainda para explicar completamente o que é o espírito, o que nós somos, mas é mais ou menos o que a gente consegue captar hoje, como se fosse uma chama com inteligência, com vontade, né, com acertos e erros, que estamos envolvidos pelo perispírito, e esse perispírito se cola ao corpo físico. E aí, a gente avança um pouco mais no espiritismo para a gente falar sobre saúde e doença. Então, no espiritismo, saúde seria o quê? O funcionamento, a interação com estabilidade dessa tríade, do qual todo ser humano encarnado é formado. Então, funciona bem o nosso espírito, o perispírito e a matéria. E essa energia, essa troca de energia, ela vai de um lado ao outro. Eu, como espírito, mando energia para o meu corpo físico, e quando o meu corpo físico sofre, por exemplo, um acidente, um corte, um atropelamento, né, ou uma doença que dá uma úlcera, às vezes é tão intenso esse estímulo que chega no meu perispírito, marcando o meu perispírito, e às vezes ao longo do tempo eu vou precisar também tratar o meu perispírito, e às vezes marcando o meu espírito. Quantos de nós no passado tivemos, por exemplo, fomos assassinados, levamos uma facada, e guardamos aquela emoção dessa facada com a gente, trazemos isso para agora, e queremos vingança, e a gente desencadeia numa tristeza, às vezes sem saber o porquê. Tristeza é essa que vai avançando para medo, né, para pânico e para depressão. Então, muitos de nós trazemos alguns defeitos do perispírito que surgiram por uma agressão ao corpo físico. Então, no espiritismo, a saúde é um equilíbrio entre essas três estruturas. E doença? Doença seria toda disfunção, todo desajuste ou desarmonia que altera o funcionamento harmônico dessas três estruturas. Então, quando eu tenho aqui na minha balança, a minha resistência é forte, a minha parte emocional é boa, dificilmente eu vou apresentar alguma doença física. E quando a minha capacidade de resistência é menor e a agressão aqui, o desafio é maior do que eu consigo suportar, aí a balança vai pender para o lado de cá e eu começo a apresentar uma doença, seja ela física, seja ela emocional. A gente não pode falar de saúde e doença sem buscar André Luiz, né? Então, a literatura que André Luiz, a obra de André Luiz é muito ampla, e o André Luiz, quando vai falar de saúde e doença, ele avança um pouco mais nessa explicação de quem somos nós. Então, até agora temos três aí estruturas, né? Somos espírito, que temos um perispírito que nos liga ao corpo. Mas André Luiz fala um pouco mais. Ele afirma que, além do corpo físico, vibrando numa frequência mais acelerada, localizado entre o corpo físico e o perispírito, existe o chamado corpo etérico, ou também chamado de duplo etérico. É uma cópia energética direta do corpo físico que se sobrepõe a ele. O corpo etérico interage energeticamente, sustentando, estimulando e energizando o corpo físico. Então, logo acima do nosso corpo físico, de todas as nossas células, tem esse duplo etérico. E ele, utilizando a nossa energia vital, o duplo etérico, é que alimenta, por exemplo, o funcionamento do meu coração. Eu não fico pensando, o coração bate, agora não bate. Bate, contrai, agora relaxa. Contrai, relaxa. A coisa é automática. Pulmão, puxa o ar, agora solta o ar. Isso tudo é automático. Isso quem determina é o duplo etérico. Ele tem uma energia que ele vai alimentando as células de cada região do nosso corpo para o funcionamento acontecer de modo adequado. Ainda seguindo André Luiz, ele vai mais além. Ele diz que, se sobrepondo ao corpo etérico, vibrando numa frequência mais acima, se encontra o corpo emocional. Esse aqui é o nosso grande calcanhar de Aquiles, nosso corpo emocional. Também conhecido como corpo astral. Ele está envolvido na expressão das emoções e dos sentimentos, e nele se situam os nossos padrões emocionais de reação, os sentimentos, os desejos, os anseios, os medos e todas as emoções e dores do passado e do presente. Ele é um verdadeiro arquivo de todas as nossas vivências. Então, o que fazemos desse nosso corpo emocional é o que vai definir quem somos e quem seremos lá na frente.
E muitos de nós trazemos esse corpo emocional já danificado lá de trás. Então, esse dano já está feito. Eu recupero lá atrás? Não. Agora eu posso tentar melhorar o meu corpo emocional. Então, toda doença, isso ao longo do tempo na medicina eu percebi. Pessoas otimistas, risonhas, dificilmente ficam doentes. Pode até apresentar uma doença kármica, por exemplo, que estava programado. Mas doenças corriqueiras não tem. O sistema imunológico é muito potente. Ele fica o tempo todo em atividade. E pessoas mais tristões, mais amarguradas, que não perdoam, que cultivam uma raiva, geralmente estão doentes. Né? E aí surge o desequilíbrio nesse campo emocional, nesse corpo emocional, e isso gera todo o mau funcionamento da estrutura homem. Então vem uma figura fácil da gente entender, ó. Nos cursos que são feitos nas casas espíritas, mostra muito essa figura bem tradicional. Nós somos aqui, ó, nossa essência é o espírito. Colado a ele tem o nosso corpo mental, ou campo mental, também chamado campo mental, o corpo emocional, que é onde se situam as nossas emoções, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. E vejam vocês que as setas vão de um lado para o outro. Então, essa troca de energia entre as nossas... Nós somos como se fosse uma cebola, né? Vai tirando as cascas da cebola e vamos até chegar no nosso núcleo aqui. Então, tudo isso funcionando bem, eu recebendo uma má notícia, eu recebendo um insulto, o que eu faço com isso é que vai determinar como é que volta essa energia para cá. Na medicina, ao longo do tempo, surgiu uma especialidade que é, não uma especialidade, uma divisão da medicina que é chamada medicina psicossomática. Então, os cientistas, os médicos, descobriram que a mente estaria envolvida no surgimento de doenças. Então, aqui nós estamos falando de espiritismo, espiritualidade. É a medicina mesmo psicossomática. Então, para a medicina psicossomática, a mente, por não conseguir resolver ou conviver com um determinado conflito emocional, ela passa a produzir mecanismos de defesa com o propósito de deslocar essa dificuldade ou essa ameaça psíquica para o corpo. Então, eu não dou conta de ter sido traído, por exemplo. Fui traído por alguém. Eu não dou conta daquilo, eu fico amargurado, remoendo, e aí a minha mente cansa, o meu emocional cansa, e aí eu acabo drenando essa energia ruim, que eu não consegui trabalhar, para algum lugar, e esse algum lugar é o nosso corpo físico. Então, a medicina já avançou nesse ponto, e aí a gente explica para a medicina psicossomática várias doenças, entre elas artrite, o câncer de todos os tipos, as doenças autoimunes, manchas no corpo, gastrite, úlcera, asma, praticamente todos os transtornos de pele, alergias, rinite, impotência sexual, disfunções dos olhos, hipertensão arterial, fibromialgia, então tudo com origem na mente. Então a medicina já avançou também nessa análise da doença, de onde surge, né? Não é somente, por exemplo, hipertensão arterial. Hipertensão, somente eu comi muito sal. Eu como muito sal e não sou hipertenso. Talvez vocês comendo muito sal desenvolvam hipertensão arterial. Então, na medicina psicossomática e também na medicina sob a luz espírita, ou espiritual, surge desse desequilíbrio emocional. Então, o estímulo que eu estou recebendo, eu não estou dando conta de trabalhá-lo. E aí, para a gente resumir aqui, voltar, mecanismos das doenças seriam quais, então? Pela medicina tradicional, as questões de ordem genética, da qualidade de vida, agentes patológicos diversos, vírus, fungos e bactérias, seriam as causas das doenças, para a medicina tradicional. Para a medicina psicossomática, admite-se que a mente pode produzir determinadas doenças, pela persistência do estado emocional conflituoso. Então, por exemplo, a raiva, ao longo dos anos, pode produzir doenças do fígado. A tristeza, doenças nos pulmões. A angústia, a doença no estômago. Estresse, doença no coração. E o medo, doença nos rins.
Então, a nossa parte emocional, a nossa mente, gerando o surgimento da doença física. E na medicina sobre a ótica do espiritismo, o desequilíbrio entre os diversos corpos do homem, quer sejam oriundos do comportamento inadequado dessa vida atual, presente, ou de vidas passadas, poderá provocar as doenças dos mais diversos tipos, sejam elas físicas e as mais difíceis de serem tratadas, as emocionais ou as mentais. Porque sabemos bem que a gente não controla o pensamento, ele é imediato. Então você vê uma cena, já vem um pensamento às vezes ruim. E a gente fala, opa, não posso pensar assim, vou pensar um pouquinho diferente, mas já foi. É uma velocidade impressionante. Então a doença mental, né, que aquele desequilíbrio levou a, por exemplo, tristeza, angústia, depressão, é difícil de ser tratada, mas é possível. Né? Ela está tão intensa no nosso ser e avança lá no nosso corpo emocional que a gente sabe que é difícil, mas com ajuda correta, né? E com a nossa vontade, mesmo que pequena, a gente é capaz de conseguir avançar no tratamento de qualquer uma dessas nossas doenças. No meio espírita, agora a gente vai tentar quebrar um paradigma aqui, que é muito comum. No meio espírita, no qual nós estamos inseridos, em geral, existe uma noção equivocada de que doença é um mecanismo de cobrança dos erros do passado. Principalmente quando é uma doença congênita, crônica, e as que levam rapidamente ao desencarne, que surge para quitarmos os nossos débitos com a lei divina. Não é bem assim. Okay? Deus, ele não é punitivo. A gente colhe o que a gente plantou, mas nem sempre a gente vai colher com doença, com tristeza. A gente pode colher fazendo um caminho diferente. Então a gente tem muito essa mania de achar, né, no meio espírita que o fulano está com câncer, é para pagar um débito do passado. Pode até ser, pode ser que seja uma doença kármica, mas a gente não precisa ficar o tempo inteiro nos sentindo punidos por algo que fizemos lá atrás. E aí quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec faz o seguinte questionamento: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Várias vezes eu me peguei pensando nisso. Por que a gente encarna? Para quê? E a resposta é que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Visa ainda outro fim à encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então a gente está inserido na obra divina. O que a gente faz influencia na obra de Deus. Deste modo, uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, em nenhum momento aqui foi falado quitação de débito, nesse texto aqui. Eu ocultei algumas partes, que era muito longo, mas em nenhum momento aqui dessa resposta, para que a gente encarna, está escrito que a gente tem que quitar débito. Então não tem que nada falando de dor, fardo, doença, né, que signifique uma fatalidade. Está acontecendo por uma fatalidade, não tem jeito de eu escapar disso. Falando de fatalidade, a gente vai na questão 851 do Livro dos Espíritos. E aí a pergunta de Kardec é: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer que todos os acontecimentos são pré-determinados? E nesse caso, o que vem ser, então, o nosso livre-arbítrio? Que também é dito, fulano adoeceu porque era o karma dele. Né? Fulano entrou em depressão porque era o karma dele. Então, existe essa fatalidade, existe essa determinação? Se existe isso, onde é que fica o nosso livre-arbítrio? E a resposta do Espírito Verdade é que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então a gente tem essa capacidade de escolher. É lógico que depende do nosso grau de evolução, mas a gente escolhe. A gente diz, estou pronto para isso, estou pronto para mais isso. Né? Eu aguento receber uma doença quando eu reencarnar. Eu aguento receber uma possibilidade de ficar deprimido ou não. Então a gente aceita
essa determinação na nossa programação reencarnatória. Agora, escolhendo, a gente institui para nós mesmos uma espécie de destino, que é consequência dessa nossa posição em que a gente está colocado já de evolução. Mas aqui é falado das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e as tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, se eu estou com uma doença grave, eu escolho mergulhar nela e sofrer, ou eu posso escolher buscar tratamento. Né? Assim somos, com todas as coisas que nos chegam, a gente vai optar por um caminho A, B, e tem o C, o D, o E, são várias as opções que a gente tem. E aí, quando a gente fala em depressão, que é o mês agora, a gente trata desse assunto, a única solução é o suicídio? Não, é uma das soluções que alguns encaram que é a melhor, mas não é a única. Então a gente tem que tentar, ao perceber alguém ao nosso lado, um amigo, colega de trabalho, que esteja demonstrando alguns dos sinais de tristeza mais profunda, a gente também estar atento para perceber a ponto de conseguir intervir. Porque para aquela pessoa talvez ali seja o único caminho. E a gente precisa mostrar que não é o único. Tem vários outros. Sempre. Várias casas espíritas têm atividades de apoio. Na faculdade, onde a gente frequenta, na UFRJ, tivemos casos de suicídio entre os alunos, formou-se grupo de autoajuda, né? Nas igrejas evangélicas, igrejas católicas, sempre vai ter algum ponto de apoio para a gente buscar ou ajudar alguém a chegar nesse ponto, para que a gente use o livre-arbítrio, e aí a pessoa que está com esse problema mais aprofundado tente usar o seu livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Então, toda prova, doença, acidente, pela qual o espírito passe, é fruto da nossa escolha, de acordo com a posição que a gente se achava colocado. Mas nos entregar de modo errado a essa prova, ainda vai ser uma opção nossa. Então, visto que a fatalidade existe na hora que a gente escolhe, mas o que a gente faz com essa fatalidade está dentro do nosso livre-arbítrio, surge uma pergunta, os porquês. Então, quando a gente adoece, de acordo com os médicos espíritas, hoje nós já temos uma parcela de médicos que atuam prescrevendo remédios, fazendo cirurgias da medicina, mas também atendem os pacientes com a visão espírita. Então, tem um hospital em alguns lugares do Brasil, um deles é São Paulo, em que tem médicos espíritas fazendo o tratamento além do físico. Então, para os médicos espíritas, a doença não é um instrumento de punição, como muitos de nós preferimos vê-la. Na realidade, a doença é um recurso de aprendizado na sábia pedagogia divina, convidando-nos não a perguntar por que adoecemos, mas a perguntar de forma mais adequada para que nós adoecemos. Ensina o diretor técnico do hospital, que é o psiquiatra André Luiz, do Hospital André Luiz, o Roberto Lúcio Vieira, que é um psiquiatra. Então a pergunta é, a gente se pergunta, eu sou diabético. Por que eu sou diabético? Não é essa a pergunta. Para que eu vim diabético? Talvez eu tenha vindo diabético para não poder ter o doce da vida, para eu aprender a distribuir o doce para a vida. Então é um exercício diário que a gente tem que fazer com as nossas doenças, sejam elas físicas e sejam elas emocionais. Então, para que eu estou passando por isso? E não por quê, que é a pergunta mais corriqueira que a gente faz. E aí, a doença pode passar a ser, então, a própria cura. Já não é mais vista como oposto de saúde. Então, a doença é uma possibilidade de eu olhar para o mundo de modo diferente, de eu olhar para mim de modo diferente e fazer minha história diferente. Vários de nós só nos transformamos quando adoecemos. Poderíamos nos transformar com amor. Ler livro espírita, assistir palestra, e aí eu vou me modificar. Mas nem todos conseguimos. E às vezes a doença vem também com essa intenção. Fazer a gente olhar de modo diferente para a vida. Então a gente pode fazer a mudança de ótica em relação à doença. Quando ela chega, nós vamos ver a doença como uma punição divina, um karma, um fardo,
uma fatalidade irremediável, entregando-nos a noção de que estamos sendo castigados pela lei e por isso a gente merece sofrer uma atitude sadomasoquista? Ou eu vou ver a doença como uma oportunidade de a gente mudar a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, com o universo ao nosso redor, mobilizando as nossas energias interiores para melhorar a nossa qualidade de vida e conseguirmos até mesmo a cura numa postura assertiva. Quem trabalha com doenças crônicas, e tem uns colegas aqui que atuam, sabe que o paciente que aceita a doença e briga para ficar bem, para aprender, ele se cura mais rápido. E quem se revolta, não se cura. Né? Fica reclamando, por que eu estou assim, por que fui eu? Então a gente pode mudar. Basta a gente escolher a ótica que eu vou colocar nessa minha doença. E aí, o artigo, deixa eu só voltar aqui para pegar o nome do artigo que eu peguei. É numa página Recanto das Letras, e é um texto que fala de Espiritismo e Saúde, do Vitor Sérgio de Paula. Então ele traçou todo esse texto a respeito dessa visão de saúde e doença. E no fim do artigo, ele faz algumas sugestões para a gente alcançar a saúde. A primeira, abra sua mente para o novo. Crie, cresça, encontrando novos caminhos na sua vida. A gente sabe que tem hora que não dá vontade de nada, principalmente os deprimidos. O mundo acabou, não tem mais jeito, eu não quero mais nada, mas existe sempre alguma chance de fazer alguma coisa diferente. Sempre tem. Deus é tão misericordioso para a gente que Ele dá várias oportunidades. Às vezes fecha uma porta de um lado, abre uma janela do outro. Né? Então a gente abrir a mente somente para poder perceber o que as pessoas estão nos falando, o que os nossos mentores estão nos induzindo a pensar, a gente pode abrir uma chance de chegar a essa tão buscada cura, ou pelo menos a gente conviver bem com a doença. Ele sugere, quem se conhece, vive melhor, em qualquer idade ou situação. Assim, aquela máxima, conhece-te a ti mesmo. A gente perceber um defeito nosso, e a gente tratar esse defeito, vale a pena, dá medo. Às vezes eu me descobrir invejoso, às vezes eu me descobrir egoísta, às vezes eu me descobrir uma má pessoa, dá medo. Mas se a gente descobre e tenta, a partir daí, melhorar, isso ajuda na nossa saúde, na nossa aquisição daquele bem-estar físico e mental que a gente falou lá atrás. Outra sugestão, supere o péssimo hábito de viver no passado. Quantos de nós vivemos presos no passado? A gente vê nas reuniões mediúnicas, espíritos que ficam aí anos e anos e anos, presos numa situação, querendo vingança. Então, quanto tempo se perde nisso? Preso no passado. E a mesma coisa, viver ansioso pelo futuro. O tempo que a gente tem é o presente. Então, o tempo presente é tudo o que temos de concreto. O que a gente tem agora, o que a gente vai fazer com esse agora, que vai determinar se eu vou ficar sofrendo com a minha doença, se eu vou ficar deprimido, ou se eu vou em busca de ajuda, se eu vou em busca de um caminho novo. Então, aproveitar o presente para traçar novos rumos. Ele continua sugerindo, outra coisa que é comum da gente fazer, não culpe os outros pelos seus fracassos, derrotas, problemas, assuma o comando da sua vida. Perdoe a todos e perdoe-se também. Essa é outra coisa que a gente não faz. Cometi um erro, agora eu vou ter que pagar por isso. Não, a gente é humano, a gente tem direito de errar. Então a gente precisa também se perdoar dos nossos erros atuais e dos nossos erros do passado que a gente nem sabe que tem. Então um exercício importante é também se perdoar, para tentar fazer diferente. E aí qualquer problema, qualquer doença que nos acometa, a gente tem uma chance melhor de enfrentá-la. Fortaleça seus laços de família e amizade. Isso é bem óbvio, né? A convivência é essencial para a saúde do corpo e do espírito.
Quem é que não gosta de um amigo? Quem é que não gosta de um familiar? A gente sabe que tem famílias, às vezes, são conflituosas, mas geralmente tem algum membro da família, ou vários, que a gente se dá bem. Então, esse convívio é importante e nos ajuda a readquirir a saúde. Outra sugestão, fazer da meditação ou da oração uma forma de conexão diária com as energias superiores. Isso também é sugerido o tempo todo pelo Espiritismo, né, para a gente orar, meditar, não só nos momentos de problemas, de angústia, mas também nos momentos de alegria, para agradecimento, né? A gratidão é um sentimento que ajuda muito a gente retomar o nosso caminho da felicidade. Então, a gente fazer da meditação, da oração, um instrumento para nos ajudar é sempre muito recomendado. Alimente-se de forma adequada, segundo Hipócrates, que afirmava: faze do teu alimento teu remédio. Isso também é difícil, né? Hoje, ainda mais na modernidade, a gente tem o fast food, a comida enlatada, o refrigerante, a bebida alcoólica, o cigarro. Então, tudo isso contribui para a gente não ficar saudável, incluindo a alimentação. Então, se a gente der preferência para a alimentação mais natural, mais ligadas às forças da energia, às forças do planeta, isso também vai contribuir para a nossa melhoria. Saia do seu casulo, olhe em volta, seja útil, dedique-se a alguma causa humanitária em prol do seu próximo. A casa aqui é uma das que mais faz isso, mais convida todo mundo para participar, né, de ajudar. Quando a gente ajuda, a gente acaba esquecendo o nosso problema. Chico Xavier dizia muito isso, né? Alguém perguntou: mas Chico, você está doente, você está hipertenso, está cego, acho que ele tinha artrite também. Ele falou: eu não tenho tempo nem de pensar na minha doença. É tanta gente passando fome, é tanta gente vindo aqui pedindo ajuda para mim, que eu não consigo pensar em outra coisa. E um dia que ele resolveu reclamar para Emmanuel: hoje eu estou cansado, estou com dor, eu não sirvo mais para nada. Aí o Emmanuel virou e falou: enquanto você puder fazer uma oração, a sua missão não acabou. Então, se você pode fazer uma oração por alguém, continua sem reclamar. Então, até Chico deu uma deslizadinha, né? Deu uma leve reclamada e levou um puxão de orelha de Emmanuel. Então, mesmo pode ser para a gente. Vamos tentar nos dedicar mais ao próximo. Crie o hábito, não é fácil isso aqui, mas quem consegue é bom. Crie o hábito de manter expectativas positivas, sempre. Porque as expectativas positivas geram energias positivas que atraem coisas positivas. Né? Quem é mais tristonho, mais pessimista, vai dar errado. Acaba dando errado. Né? Eu falo muito para os pacientes que a gente atende no SUS: eu vou entrar em trabalho de parto, e aí o que eu faço? Doutor, vai dar errado lá no HPM, lá é ruim. Não pensa assim, pensa que vai dar certo. Porque provavelmente vai ter uma equipe espiritual te ajudando, você vai chegar lá, vai encontrar um médico simpático, uma enfermeira simpática, e vai correr tudo bem. Agora, se você já vai com a expectativa negativa, pode ser que dê errado. E se der errado, vai ser muito mais intenso do que realmente foi. Descobrir no exame um nódulo de tireoide, é câncer. Calma, vamos ver o que é esse nódulo primeiro. Vamos ser positivos, né? Porque a positividade atrai positividade também. Então, vários problemas se resolvem somente se a gente tiver essa expectativa que o melhor pode estar acontecendo para a gente. A gente precisa também tirar de nós essa carga de sofrimento. Viemos para sofrer. É um mundo de prova e expiação. Mas o que eu faço com a minha expiação vai mudar completamente o resultado. E, por fim, lembre-se que sempre receberemos amparo, em qualquer situação. Primeiro de Deus, dos nossos parentes, dos amigos encarnados e, lógico, dos nossos benfeitores e amigos espirituais. O tempo inteiro temos ajuda. Eu estou sozinho no mundo, eu não tenho ninguém. Não, impossível. Sempre pelo menos o seu mentor está do seu lado. Em especial quando você está com dificuldade. É que às vezes a gente não consegue perceber o que o mentor está falando para a gente. Então, o mentor é um espírito designado para nos acompanhar, não fica o tempo todo com a gente, ele tem os afazeres deles também, mas quando a gente precisa de ajuda, a gente chama, eles vêm em nosso socorro. E além desse mentor, temos às vezes grupos de espíritos amigos encarnados, familiares. Então, a gente sempre vai ter ajuda, por mais que pareça
que não tem saída, né? Por isso que o problema mental, emocional, ele às vezes ele bloqueia a nossa visão para o resto todo. E a gente acha que não tem como melhorar. E aí busca-se como saída desaparecer, né? Desaparecer daquela situação para poder resolver. Mas a gente precisa lembrar, e pode e deve lembrar, que nós somos assessorados ou bem cuidados o tempo todo. Deus é um grande pai, né? Lá naquela pergunta lá de trás, para que ele coloca a gente para encarnar? É para a gente ser perfeito. Mas para a gente ser perfeito, a gente tem que passar por dificuldade. A gente tem que treinar os nossos bons sentimentos, as nossas boas intenções, os nossos bons pensamentos, e a gente precisa passar por dificuldade para aprender. Eu já peguei pensando, por que Deus não passa um raio bem luminoso e varre toda a maldade do planeta Terra e deixa todos nós bonzinhos? Qual é a validade que tem essa? Nenhuma. Eu não me esforcei para melhorar. Agora, quando eu me melhoro na dificuldade, aí tem valor. Que aí eu me esforcei, mudei minha maneira de enxergar uma doença, por exemplo. Vários de vocês aqui podem ter tido uma doença severa, limitante, e já passaram por ela, porque se entregaram de modo diferente. Não ficaram se revoltando com o acontecimento, mas mergulharam em busca da ajuda. E aí ela chega. Então, estar bem é estar saudável. E para a gente finalizar a nossa conversa, sempre o nosso querido Chico, o que ele diria? A doença é uma espécie de escoadouro das nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Então, que nós curemos o nosso corpo e curemos a nossa alma. Muito obrigado.